Já estamos começando o estudo de hoje no capítulo 2. Temos 4 cartas das 7 que o Senhor mandou escrever, que estão registradas no capítulo 2 de Apocalipse. E nós vamos estar iniciando agora com uma oração pedindo a Deus graça, misericórdia e luz para compreender a santa e bendita palavra de Deus. Por que é que nós fazemos isso? Pedimos a Deus que nos ajude a compreender, porque realmente foi o Espírito Santo de Deus que inspirou a Sagrada Escritura. E só Ele pode nos dar entendimento daquilo que Ele mesmo revelou através de seu ser. Falemos com Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus invocamos o Teu nome, a Tua presença sobre a nossa vida, porque queremos falar da Tua palavra. Não temos capacidade em nós, mas a nossa capacidade vem do Senhor, porque o Senhor é o que inspirou a escrever e é o mesmo que inspira a compreensão. Ilumina as nossas mentes agora para compreender, para falar, para raciocinar, para entender aquilo que o Senhor nos mostra e nos revela através da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito falando, que as pessoas possam participar e compreender, que possamos ser edificados, ter a nossa fé aumentada na Tua palavra através desse estudo que fazemos agora, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Muito bom. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Convém lembrar que essas igrejas da Ásia são fruto do trabalho do apóstolo Paulo. Em suas viagens missionárias, ele fez 3 viagens missionárias. A primeira ele foi evangelizando, depois ele passou confirmando, confortando, doutrinando, ensinando as pessoas a permanecer na fé. E agora essas igrejas recebiam uma carta do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, né? Vamos lá então. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Onde ele se identifica com um linguajar que é próprio dele. Podemos ouvir nos evangelhos ele falando o tempo todo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui também aparece essa característica fulminante, quando ele diz, no final de sua carta, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O primeiro ponto que nos chama a atenção nessa carta aqui, ele está lembrando a igreja de Éfeso, aquela igreja abençoada, que ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, que representam os anjos das 7 igrejas, e que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, os 7 castiçais que representam também as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Então ele anda no meio das igrejas, ele está junto com a igreja. Ele mesmo disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que fizerem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele está no meio da igreja. Isso é uma realidade que nós não podemos esquecer, porque
O Senhor está sempre presente. Quando duas ou mais pessoas se reúnem para celebrar o seu nome, ele se faz presente em nosso meio. E é ele mesmo que faz as obras que são realizadas. É cura, é libertação, é maravilhas, porque é ele que está fazendo a obra. E ele prossegue dizendo: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, que não pode sofrer os maus. Olha quanta virtude é revelada aqui. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, a tua paciência, que você não pode suportar os maus. Você é uma pessoa que batalha contra a mentira, contra a hipocrisia. E o que nós vemos hoje nas igrejas, na maioria das igrejas, hipocrisia de sobra, muita hipocrisia. Muita gente querendo cargo, muita gente querendo nome de obreiro, de doutor fulano, de não sei o que, e Deus detesta que as pessoas queiram roubar a sua glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, quando ele diz não pode sofrer os maus, são pessoas que não passam pano para ninguém, não passam a mão na cabeça de ninguém, não fica lá adulando, bajulando, como muita gente às vezes faz hoje. Meu pastorzinho, meu pastor, meu pai. Que meu pai? Que meu pai? A Bíblia diz claramente, Jesus fala lá em Mateus 23, 9, a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. A ninguém na terra chameis vosso pai. Isso é muito claro, né? E a pessoa fica bajulando por quê? Porque ela quer promoção, ela quer cargo, ela quer aparecer, ela quer ser tida como a pessoa que mais serve, a pessoa mais fiel. Tudo é em busca de glória própria, não é? E é isso que ele elogia os Efésios aqui, dizendo que eles não podem sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Olha, naquele tempo, ainda no ano 100 da era cristã, já tinha tantos falsos apóstolos. Tinha muitos espalhados entre as igrejas, porque onde é que eles aparecem? Na igreja. Eles não vão ser falsos apóstolos num centro de macumba, num centro espírita, num centro de idolatria. Eles vão para o meio do evangelho, vestir pele de ovelha, de cordeiro, quando na verdade são lobos devoradores. Estão interessados em alguma coisa que não seja a glória de Deus. Eles parecem com os servos de Deus, parecem obreiros de Deus, mas eles não são. E é por isso que Jesus fala nessa carta aos Efésios de forma tão peremptória: não pode sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Olha, eu nunca vou esquecer. Eu era novo na fé. Tivemos um pastor cuja esposa era profetisa. E como a gente era novo na fé, não tinha noção, não sabia como pôr à prova as pessoas. E ela aparecia na igreja profetizando morte para todo lado. Se não se sujeitar a esse meu vaso, vou te pôr numa cama e provar que eu sou Deus. E aterrorizava as pessoas, ameaçava as nossas famílias. A gente não sabia como pôr à prova, mas o tempo nos traz experiência. Venha fazer isso hoje para ver uma coisa. É isso que ele elogia. Tu os pusestes à prova e os achaste mentirosos, porque eles dizem ser apóstolos e não são. E mais lá na frente ele vai mais além, ele vai dizer: olha, essas pessoas são sinagoga de Satanás. Sinagoga era aquele templo que os judeus tinham, um templo que imitava o verdadeiro templo, onde eles faziam adoração, se reuniam, liam a palavra, falavam de Deus, eles oravam, cantavam louvores. Era como os templos das igrejas de hoje. Aquilo era chamado de sinagoga. Mas o amigo Jesus aparece dizendo: você pôs à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sabe por quê? Porque tem que denunciar os falsos. Tem que ser denunciado, para não enganar os mais simples, os incautos, aqueles que não têm conhecimento da palavra, porque tem muita gente na igreja que não lê Bíblia, irmão. Tem muita gente na igreja que não lê Bíblia, não tem conhecimento, acredita em qualquer coisa. A pessoa fala bonito, o outro acha que ele já está. Nossa, você viu como que aquele homem é usado? E de repente
está lá falando um monte de pataquada que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas quem conhece a palavra de Deus não pode ser enganado. Por isso precisam ser postos à prova, porque eles dizem ser apóstolos, mas não são. E aí ele continua dizendo: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha, muitas vezes é difícil. Muitas vezes a gente começa a evangelizar, a convidar as pessoas, a sair na rua, a visitar, a fala com um, fala com o outro, mostra o caminho. E é o que acontece quando a pessoa chega lá, chega para apanhar, porque tem muitos obreiros despreparados que não têm amor nas almas. Eles não têm amor nas almas, eles estão lá para bater nas pessoas, para arrancar das pessoas o que é o interesse deles. Essa aqui é a grande verdade. É triste, é cruel, mas é a grande verdade. É onde eles se manifestam, não é? Muitos não têm amor. Se você começa a ver as cartas do Novo Testamento, todas as epístolas, você percebe o que está havendo essa advertência sobre os falsos apóstolos que se transfiguram em apóstolos de Cristo, quando na verdade são apóstolos de Satanás. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Aí ele diz, depois de tanto elogio, ele diz: tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor, aquela boa vontade, aquele esforço que você fazia para fazer a obra de Deus, né? Não pode cansar. Lembra-te de onde caíste e arrependa-se e pratica as primeiras obras. Olha, volta ao primeiro amor, volta àquele esforço que você tinha, né? De exercitar sua fé, de crer no Senhor, de dar glória ao Senhor, de trazer almas ao Senhor, de levar as pessoas a confiar em Jesus como Salvador. E ele diz: quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal. Olha que triste, né? O teu castiçal. O que é o castiçal? Ali representa a igreja. Os 7 castiçais, no meio dos quais ele está, são as 7 igrejas da Ásia. Quando ele fala assim: olha, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Você pode perder a sua comunhão, sem perceber, sem saber por quê. Porque você não se arrependeu, porque você não está mais vivendo por amor. É uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Eu estava conversando com um irmão agora à tarde, ainda falando sobre esse assunto. Quantas pessoas estão num relacionamento espiritual abusivo, tóxico, sofrendo, não tem coragem de mudar, porque precisam de uma religião, precisam de uma denominação, porque não tem um relacionamento pessoal com o Senhor. Porque se você anda no seu dia a dia com o Senhor, Ele te ajuda nas suas fraquezas, Ele te livra das tentações, Ele te dá força para lutar, Ele te inspira a fazer a obra de Deus, e você não precisa de mais nada. Você só precisa ter comunhão com o Senhor, viver com o Senhor, andar com o Senhor, viver para o Senhor, relacionamento pessoal com o Senhor. É isso que precisa. Então nós temos aqui a advertência dele: tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Mas lá na frente, em outra carta, ele vai falar desses nicolaítas. São pessoas que estavam infiltradas nas igrejas para ensinar aquilo que não é da vontade de Deus. E olha, irmão, pode parecer estranho e até assustador, mas tem muito isso. Muitas pessoas que estão em nosso meio que não são servas de Deus. Tem todo tipo de pessoa, até satanista em nosso meio muitas vezes, para causar divisão, para causar racha, para ensinar inverdades sobre a Bíblia, para desviar o nosso foco da fé no Senhor Jesus Cristo. E é nisso que nós precisamos vigiar. E ele diz ali, elogiando ainda a igreja de Éfeso: tens porém isso, que aborreces, que desprezas, que abominas as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a promessa dele é: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha aí, que promessa maravilhosa, porque olha, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, não se achou mais o paraíso, que de acordo com a localização de Gênesis, deveria estar lá no rio Eufrates, por ali, naquela região, na Mesopotâmia, mas ninguém conseguiu encontrar mais o paraíso. Diz a palavra de Deus que foi um anjo e uma espada rodando
uma espada rodando ali para impedir que Adão e Eva voltassem. Nunca mais alguém conseguiu encontrar, mas o paraíso de Deus ainda existe. E aquela árvore da vida que estava bem no centro do jardim está lá aguardando o povo de Deus para ter uma vida eterna. Então ele diz: dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Promessa gloriosa, né? A segunda carta é dirigida à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Que foi morto e reviveu. Que palavra é essa? Confirma nossa tese de que Jesus na terra era apenas homem. Deixou sua divindade no céu e veio como homem cumprir a missão de salvador das almas. De outra forma ele não poderia morrer, porque Deus não morre. Se Jesus viesse como Deus, ele não poderia morrer, porque Deus não morre. É impossível Deus morrer. Ele veio como homem para morrer em nosso lugar. E uma vez que ele ressuscitou, então ele reassume a sua natureza divina. Na terra ele só tinha uma natureza humana, guiado pelo Espírito Santo que recebeu logo que ele se batizou no Jordão. Depois da sua ressurreição, então, ele reassume a sua natureza divina. Hoje ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A diferença é que a natureza humana, ele tem um corpo glorificado, um corpo eterno, como nós receberemos um dia. E a natureza divina, ele volta a ter a posição que ele tinha antes com o Pai e com o Espírito Santo, a posição de Deus. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Observação, tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha o que foi mencionado na outra carta ali. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Porque judeu na época era o povo de Deus. Então ele usa esse termo para dizer aqueles que se dizem homens de Deus, mas na verdade eles não são homens de Deus, eles são a sinagoga de Satanás. E quem está falando isso é o próprio Jesus ressuscitado, dizendo para João na ilha de Patmos, através do Espírito Santo, ele está dizendo: essas pessoas são a sinagoga de Satanás. Irmão, a obra que a pessoa está fazendo demonstra quem ela é. A obra da pessoa fala quem ela é. Se ela está fazendo a obra de Deus, se ela está ganhando alma, se ela está evangelizando, se ela está edificando, se ela está confortando, se ela está exortando, é de Deus. Mas se ela está destruindo, é do diabo, irmão. Quem não está com Deus está com o diabo. Não tem meio termo. Deus não mora de parede de meio com o diabo. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Não tem como você ficar no meio do caminho, ficar aliado com os dois. Esse é o grande problema de muita gente hoje. Muita gente não entende. É preciso tomar uma posição diante de Deus para não se ver subjugado pelo inimigo das nossas almas. E ele diz ali: olha, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, ou seja, o teu sofrimento, a tua pobreza, porque você passa necessidade, mas você é rico, rico no céu, rico para com Deus, rico espiritualmente. Nada temas das coisas que hás de padecer, porque está vindo angústia, tribulação e sofrimento aí. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que promessa gloriosa. Ontem à noite, quando eu me preparava para dormir, eu estava meditando a palavra de Deus e pensando nessa expressão: dar-te-ei a coroa da vida. Tem muita gente pensando que vai receber uma coroa de ouro para pôr na cabeça lá no céu. A coroa da vida não é isso. É a recompensa que ele vai te dar. Você já recebe o melhor dessa vida aqui na terra quando você serve a Deus. Tem tribulação, tem tentação, tem sofrimento, tem perseguição, mas se você é fiel a Deus, você vai receber a coroa da vida, o melhor, as honras, a exaltação, porque ele é aquele que exalta o humilde e abate o soberbo. Se você se humilha diante de Deus, se você é uma pessoa simples, ele vai te exaltar perante aqueles que falavam mal de você, aqueles que blasfemavam contra você, a sinagoga de Satanás que blasfemava contra você. Eles serão envergonhados e você receberá a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá
o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? A gente vê claramente lá no capítulo 20, logo após o juízo do grande trono branco, o que acontecerá com as almas dos perdidos. Receberão a segunda morte, ou seja, a morte eterna. Como quem diz, para Deus você está morto, acabado, sofrimento eterno, angústia eterna, sem chance de perdão, sem chance de reconciliação, sem chance de salvação. Mas aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. E aí nós passamos para a terceira carta, a igreja de Pérgamo. Como é que estava a igreja de Pérgamo? Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Essa espada, irmão, nós mencionamos ontem, nós não paramos para refletir. É a palavra de Deus. Lembrando que Apocalipse é um livro de metáforas, e Deus usa essa linguagem figurada para nos mostrar algumas coisas que não fariam sentido se fossem ditas assim. Deus usa figuras desse mundo para mostrar as figuras eternas, porque nós não compreenderíamos, uma vez que a nossa mente finita não pode compreender a mente infinita de Deus. A espada aguda de 2 fios é uma espada que corta para os 2 lados, tem 2 gumes. Ela corta para lá e corta para cá. É a palavra de Deus. É quando o pregador está falando, muitas vezes a pessoa não compreende. Nossa, esse pregador está jogando indireta para mim. Muitas vezes o Espírito está usando ele para falar com ele mesmo, das fraquezas dele, exortando ele, e está servindo para mais algumas pessoas que estão ouvindo. Por isso é uma espada de 2 fios. E é o que ele diz aqui. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, aquele que faz a obra completa, aquele que exorta, corrige, edifica, aconselha e confirma a pessoa que há de ser salva. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha, misericórdia. Muita gente não toma consciência disso, mas é a realidade. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas não precisa ter medo, irmão, você não está sozinho, tá? Você mora onde está o trono de Satanás, mas o anjo do Senhor está junto com você, cuidando de você, guardando você, protegendo você, porque assim o Senhor o determinou. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa palavra lembra a mesma palavra que Deus disse a Jó. Deus disse para Satanás sobre Jó, que ainda retém a sua sinceridade, apesar de você me incitar contra ele, Satanás. Jó tinha perdido tudo, mas era fiel a Deus, glorificava a Deus em tudo. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Ou seja, Jó só via as coisas positivas, ele não via o negativo, ele não reclamava, ele não murmurava. Ele era agradecido pelo que ele tinha. Nós precisamos aprender a ser agradecidos pelo que nós temos. Nós precisamos reter o nome do Senhor, reter a nossa fidelidade, não negar a nossa fé. E a nossa fé não é só de falar para os outros, não, é de viver, de dar glória a Deus por tudo. Posso estar passando dificuldade, posso estar doente, posso estar com problema. Glória a Deus, porque tem um lado bom. Deus tem me abençoado, o Senhor me salvou, Ele mudou a minha vida, mudou a minha história. E eu tenho que ser grato. Ainda retens o meu nome. Ainda retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Olha que testemunho Jesus dá de Antipas, né? A minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha aí, toda essa bênção maravilhosa. Agora vem uma repreensão. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá uns que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Olha que tristeza. E isso está em nosso meio nos dias atuais também. Pessoas ensinando tanta coisa errada. Irmão, se você não está casado, você pode sair com quem você quiser, que você não está pecando, você não está traindo ninguém, você não está pecando.
Prostituição é pecado, irmão. Impureza é pecado, irmão. Pornografia é pecado, irmão. E tem tanta gente caindo nesse pecado porque acha que não é pecado. Satanás enganou a pessoa se engana também, engana-se a si mesmo, e ela precisa começar a vigiar, pensar que o Senhor conhece as tuas obras, Ele conhece o teu trabalho, a tua fadiga, o teu sofrimento, as tuas tentações. Versículo 15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Já mencionou lá atrás, na primeira carta, os nicolaítas. Aqui na terceira carta, ele torna a falar dos nicolaítas. São aqueles que ensinam a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. É preciso ter muito cuidado, principalmente obreiros. Vão para o púlpito, cuidado com o que vocês falam no púlpito. Cuidado porque está influenciando as pessoas. Quanta gente ensinando heresia sem perceber. Irmão, você não sente preparado, não sobe no púlpito. Não faz uso da palavra. Porque a responsabilidade é tua. Tiago disse na sua carta, capítulo 3, se não me falha a memória, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos muito mais duro juízo. Porque você está ensinando. Se ensinar errado, você também é responsável. Cuidado com essa história de ser carnal, de chegar e falar, comigo é assim, eu resolvo do meu jeito. Não, você entregou sua vida para Jesus. Como é que você vai resolver do seu jeito? A sua vida não te pertence mais. E um irmão fraco vai ouvir isso e vai achar que essa é uma verdade que ele pode acreditar e vai se desviar do caminho do Senhor. Doutrina de nicolaítas. Muito cuidado com isso. Aí ele adverte, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Com a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Muitas pessoas acham que isso não é importante, mas é muito importante. É importantíssimo. O seu nome é importante. O nome na Bíblia tem uma importância tremenda. Quando Deus chama Abrão, o nome dele é Abrão, pai da altura. Deus fala, você não vai mais se chamar Abrão, você vai se chamar Abraão, que é pai de uma multidão. Muda o nome de Sarai para Sara. Muda o nome de Jacó para Israel. E Deus mostra um novo destino na vida daquela pessoa. Jacó, por exemplo, significa suplantador, enganador, vigarista. Mas Israel é príncipe. Olha a diferença. E quando ele fala que vai te dar um novo nome, muitas vezes nós recebemos um nome com maldição. Tem pessoas que recebem o nome com maldição, nome de ídolo, nome de demônio, não sabe, não conhece. A pessoa às vezes vê na televisão ou num livro, acha bonito, nossa, que nome bonito, vou pôr esse nome, e está amaldiçoando o filho sem saber. Mas Deus fala, vou te dar um novo nome, um nome onde você vai ser abençoado, um nome que você vai ter a minha marca registrada, e só você vai saber esse nome. O nome é muito importante na vida da pessoa, irmão. Então, se você casou, você tem um filho, escolha com dignidade o nome do seu filho, com muito cuidado, com muita sabedoria, para não amaldiçoar o seu filho com o nome que você escolhe para ele. É muito importante isso, porque todo nome tem um significado e muitas vezes até uma forma de invocação. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Em outras versões fala de aço polido, não é? Quando ele aparece para João no capítulo 1, ele aparece com os olhos como chama de fogo. O que representa isso? Aquele que vê na escuridão, ou seja, não tem onde se esconder do Senhor. Você pode estar no escuro, pode estar dentro de uma casa, pode estar num túnel, pode estar no centro da terra, pode estar em outro planeta, onde você estiver, os olhos do Senhor tudo vê. Os olhos do Senhor vão te alcançar. Não dá para esconder nada dele. Não é chegar perto de um abraço, irmão, eu te amo, irmão, e o seu coração está em fel de amargura porque o Senhor está vendo o seu coração, sabe que é mentira, sabe que você é um hipócrita, sabe que você não ama coisíssima nenhuma. Então não adianta você tentar enganar os outros, você não engana Jesus. Ele tem olhos como chama de fogo, e ele tem os pés semelhantes ao latão reluzente, aço polido, ou seja, onde ele pisa
fica a marca. O que ele pisa, esmaga. E ele prossegue: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência. Quanta gente já perdeu a paciência, né, irmãos? Pede paciência para Deus, irmão. E que as tuas últimas obras são melhores do que as primeiras. Olha aí que coisa linda, né? Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, em ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Irmão, isso está uma coisa séria hoje, nos nossos dias, nas igrejas. O adultério já foi aceito como normal. Ele está consumado. As pessoas acham isso a coisa mais normal. Ah, qualquer coisa, divorcia, casa de novo, divorcia, casa de novo. No meio cristão. Eu lembro quando era menino que o divórcio, não tinha divórcio no Brasil, os deputados estavam votando para legalizar o divórcio no Brasil. Tinha desquite. Você não queria ver mais que a pessoa, você no cartório desquitava e pronto. Mas não podia divorciar, não podia casar de novo. E só o divórcio permite um novo casamento e você não podia se casar de novo. Então, o que acontecia aí? A pessoa, ela desquitava. E eu lembro que passaram no rádio a votação, né, que se vai votar, vai entrar o divórcio no Brasil, não vai. Muitas pessoas falavam: a gente não quer divórcio, a gente não quer. Era um povo moralista. As pessoas não queriam, as pessoas do mundo. Mas hoje os próprios crentes aplaudem o divórcio. Eu não sou radical, eu sei que há situações que não tem como você fugir. Tem situações que não tem como, é traição, é espancamento, a mulher tem que ver apanha de marido, né? O marido também tem que ver sendo traído por mulher, a mulher tem que ver sendo traída pelo marido, principalmente com esse mundo de doença venérea que tem hoje em dia, a pessoa está expondo a própria vida ao risco, arriscando deixar os filhos na mão de pessoas estranhas, morrer e deixar aí? Não. Há situações sim que precisam ser feitas, mas para muita gente é a coisa mais normal. Não está bem, divorcia e casa. São frutos, são sacrifícios de idolatria, são frutos de prostituição. Temos que ter muito cuidado com isso, né? Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. A Jezabel, ele deu tempo para que ela se arrependesse. A profetisa, ela se dizia profetisa. Tem muitas pessoas profetizando nas igrejas hoje, mas não foi mandada por Deus, irmão. Profetizam de si próprios, de si mesmo. Ainda vi outro dia um vídeo, não sei qual a idade desse vídeo, aquele irmão que chega para uma irmã e começa a profetizar bonito e fala com sotaque carioca. Eles gostam de falar com sotaque carioca, né? Fala aquele sotaque tudo bonitinho, e quando ele termina a profecia, a irmã está observando, ele vai abraçar a irmã segura, fala: não, peraí, não me abraça não. Peraí, que liberdade é essa aí? Então você percebe logo que há alguma coisa por trás dessas profecias aí, algum interesse, alguma coisa que não é de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu louvei a atitude da irmã, ela ainda tomou a palavra e falou: olha, nem tudo que vem do céu é de Deus, porque das potestades do ar vem tanta coisa demoníaca, nós temos que ter cuidado. Não estou dizendo que o irmão estava profetizando pelo diabo, não sei, né? Não estava lá para julgar, não sei da vida dela, não conheço a vida dele, nem a vida dela, mas achei a atitude dele muito incoerente. Eu posso entregar um recado, eu sou uma pessoa muito afetiva, eu sou carinhoso, mas acho que a pessoa tem que saber onde, com quem te dá liberdade, quem não te dá liberdade, e aprender a ficar no seu lugar, principalmente quando você se propõe a fazer a obra de Deus, com muito respeito, com reverência. Tem que ter muito respeito com isso. E a palavra dele é essa: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Irmão, uma falsa profetiza, e Jesus ainda ama essa criatura e dá um tempo para ela se arrepender. Mas algumas pessoas nunca vão se arrepender. Algumas não, algumas sim, algumas vão aprender com seus erros. Por isso nós não podemos apedrejar. O próprio Jesus não quis apedrejar a mulher pecadora. Falou: peraí, vamos dar um tempo para ela, deixa ela tomar uma decisão, ver se ela quer mudar de vida. Mas quando a pessoa não quer se arrepender, o que é que ele diz aí? Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então olha só, o tempo de arrependimento é para Jezabel e para as pessoas que adulteram com ela, que têm participação nas obras infrutuosas dela.
E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Está aqui uma palavra que é muito interessante a respeito da justiça de Deus. E algum tempo atrás, na última semana, antes das férias, eu estava na escola falando com alguns colegas, não tinha mais aluno, a gente estava ali cumprindo horário, falando sobre a perseguição de algumas pessoas sobre alguns cristãos e como a vida delas terminou. Um ficou a vida toda desempregado, está desamparado. Outro foi parar num hospício, morreu no hospício. Sabe, porque perseguiu o servo de Deus. E tinha uma mulher ali no meio daquele pessoal que falou assim: Deus não faz maldade, isso aí é errado. Eu falei: não, isso não é maldade, Deus está fazendo justiça. Ele faz a justiça, ainda que ele ame a pessoa, ele vai fazer sim, porque é justo, e Deus não pode cometer injustiça. E ele diz: darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, muitas vezes a gente até desanima de fazer certas coisas, de servir, de tentar agradar, de tentar fazer o certo, mas o que acontece? Nós não podemos desanimar, porque nós vamos receber, não é de acordo com as obras do outro. Não é o que o pastor fulano fez para mim, o irmão fulano fez, a irmã fulano fez, o que o esposo fez para a esposa, o que a esposa fez para o esposo, o que o filho fez para o pai, o irmão fez para o irmão. Não, você vai receber daquilo que você fez. Então faça sempre o melhor. Faça o melhor. É por isso que Jeremias diz no livro de Lamentações: farte-se de afronta. Farte-se de afronta, talvez assim haja esperança, porque Deus vai se compadecer, Ele não vai deixar você sozinho por muito tempo. Ele vai se compadecer do seu sofrimento e vai vir em seu socorro. Então, farte-se de afronta, mas não faça afronta a ninguém. E adverte dizendo: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Olha como ele é brando, como ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele aconselha, ele exorta, mas ele diz: isso é tudo que eu vou pedir para vocês. Não vou pedir mais do que vocês podem realmente fazer ou suportar. Eu quero que vocês façam aquilo que está no alcance de vocês. Eu completo, porque ele já fez o que tinha que ser feito, já morreu por nós, já pagou os nossos pecados e pode nos perdoar. Precisamos, no entanto, mostrar nossa boa vontade, reter a nossa fidelidade, reter o nome do Senhor, ser fiéis até o fim. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ou seja, se você tem sido fiel até aqui, continua sendo fiel até que ele venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Olha que maravilha, essa promessa aí: eu lhe darei poder sobre as nações. Tem pessoas que ensinam que quando Jesus voltar para o milênio, a igreja não vai voltar com ele. Tem muita gente que fala isso, já vi isso aí, já debateram comigo. Mas a Bíblia é muito clara quando fala: virá o Senhor e os teus santos contigo. Nós viremos com ele para reinar no milênio em Jerusalém. E aqui ele dá a promessa dizendo: eu lhe darei poder sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Ou seja, com muita autoridade você reinará, e elas serão quebradas como vaso de oleiro, como o mesmo poder que eu recebi do meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. Oh, maravilha! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a palavra de hoje: reter a fidelidade, seguir a doutrina bíblica. Não importa as doutrinas que estão ensinando por aí, não importa quem foi fulano de tal, pregador fulano de tal, pregador fulano. Hoje eu estava vendo um vídeo do Cabo Daciolo falando de uma mensagem que foi pregada lá nos Gideões, em que Deus mandou eles dividirem a oferta para as pessoas que estavam ali e não quiseram dividir. E o que aconteceu? Os Gideões caíram, acabaram. Pouco depois viram o pastor Reuel tomando cerveja.
Caiu. Caiu no descrédito, caiu de uma forma que não existe mais, nunca mais vai levantar. Porque, irmão, resistir o Espírito Santo é pedir derrota para a sua própria vida, porque o inimigo ele está atento a cada momento, a cada passo que nós damos, esperando uma chance de nos derrubar. Cuidado, irmão, cuidado. Não existe moeda mais valiosa do que a credibilidade. Quando você perde a sua credibilidade, ninguém mais vai te dar ouvido. E como mensageiro de Deus, como é que você fica? Se você acha que essa mensagem foi importante, compartilhe, irmão. Manda lá nos grupos onde você tem. Vamos alcançar mais pessoas. Vamos despertar o interesse nas pessoas de estudar o Apocalipse, porque o momento do cumprimento das profecias está chegando. E nós precisamos reter a nossa sinceridade, a nossa fidelidade. Que Deus abençoe você, sua família e o Brasil, em nome de Jesus.